Você pulou os 101 dias na virada, anotou os objetivos de 2024 e falou que vai começar a estudar programação nesse ano? Se esse foi o seu objetivo, provavelmente você fez o seu dever de casa e entendeu as tendências de 2023. Não? Tá, então pega o caderninho, porque eu vou te contar as linguagens que mais bombaram, quais foram as médias salariais mais altas e outras tendências que rolaram no mundo da programação. E não adianta fazer pesquisa simples no Google, tem que ir mais a fundo, fazer pesquisas realmente elaboradas para realmente entender o que aconteceu no mercado de trabalho na área da tecnologia. Para isso, a gente precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, qual tecnologia que foi mais utilizada, qual tecnologia que foi mais pesquisada no ano anterior e quais as tecnologias que estão sendo mais bem pagas. Em 2023, o Brasil ficou em 8º lugar no ranking dos países que têm maior quantidade de profissionais experientes na área, considerando desenvolvedores e outras funções. Hoje, o Brasil também tem a 4ª maior comunidade de desenvolvedores no mundo, e a tendência é que cresça e se torne a 3ª nos próximos 5 anos. As funções de full stack, back-end e front-end foram as que tiveram os maiores números de profissionais na área da tecnologia. Por incrível que pareça, as pesquisas também mostram que tanto profissionais que já estão na área, quanto aqueles que pretendem entrar, buscaram estudar muito mais por blogs, fóruns, vídeos, do que por meios tradicionais, como cursos e faculdades com certificações. Esse comportamento de buscar conhecimento online também é visto quando analisamos as linguagens de programação que foram mais pesquisadas no último ano. Por exemplo, o Python ficou em primeiro lugar no ranking das linguagens mais pesquisadas em 2023, mesmo tendo uma queda de pesquisas quando comparado ao ano anterior, 2022. Por outro lado, o C# ficou em 5º lugar na linguagem mais pesquisada no último ano. Entretanto, ele carrega o troféu de linguagem com o maior número de pesquisas quando comparado ao seu ano anterior. Ou seja, o Python foi a maior, porém ela teve uma queda em comparado ao ano anterior, mas o C# não. E é por isso que, segundo o índice TIOB, o C# ficou com o primeiro lugar e recebeu um award. Seria um tipo de um troféu de linguagem mais pesquisada do ano. Isso foi relacionado somente a pesquisas, mas você sabe qual foi a linguagem mais utilizada pela comunidade de fato? Desde 2014, o JavaScript vem sendo considerada a linguagem de programação mais utilizada. O motivo disso é a gente poder usar a linguagem em diversos ambientes, como plataformas mobile, páginas na web e em aplicativos para Windows. Ou seja, é uma linguagem muito, mas muito versátil e muito poderosa. Python e o TypeScript também estão no topo das linguagens mais utilizadas logo após o JavaScript. E é incrível notar o fato do TypeScript também estar nessa lista. E isso é fascinante porque TypeScript é uma linguagem baseada no JavaScript. Isso significa que qualquer código em JavaScript funciona em TypeScript, mas nem todo código em TypeScript funciona em JavaScript. E essa incompatibilidade é uma das razões pelas quais o TypeScript é amplamente adotado e contribui e muito para a continuidade do JavaScript. Isso mostra que provavelmente ambas as linguagens vão sempre andar juntas ao topo. Então, esse é um fato bem interessante para a gente ter analisado. Outro aspecto interessante de 2023 foram as linguagens com hype. A mais notada nesse caso foi o Rust, que se tornou bem queridinha pela comunidade. A pesquisa também mostra que quem trabalhou com essa linguagem tem uma alta tendência de continuar trabalhando com ela no próximo ano. No entanto, é importante ressaltar que, ao analisar o desenvolvimento de um sistema, não basta apenas reconhecer as tendências das linguagens. Há outros fatores que também influenciam, como por exemplo a escolha de um banco de dados, que no caso, no último ano, foi o Postgres, que ficou no top 1 no ranking de banco de dados mais utilizado em 2023. Além disso, o índice também mostra que o Postgres foi mais utilizado também por profissionais, ou seja, mostrando que tem bastante implementações empresariais que usam Postgres. Além disso, a pesquisa também revela que para aqueles que estão começando na área da tecnologia, o MySQL é a opção mais comum. Talvez essa escolha possa estar mais relacionada pela simplicidade que o MySQL tem e o amplo suporte pela comunidade. É interessante também observar que o Postgres é uma ferramenta que tem alta tendência de continuar sendo utilizada pelos aqueles que começaram a utilizar ela no ano anterior. Além disso, o Redis também é muito admirado pela comunidade e muitos desenvolvedores também desejam continuar
continuar usando ele como parte de suas soluções. Outra ferramenta que está passando por um hype no caso dos bancos de dados é o DataMake. E esse aumento de curiosidade em cima do DataMake aumentou a sua popularidade e vem criando uma tendência nova para que os desenvolvedores comecem a utilizá-lo e quem utilizou no ano passado continue a utilizar também. Além de considerar as escolhas de banco de dados, também é importante estar ciente de plataformas na nuvem que estão sendo amplamente utilizadas por profissionais. Um exemplo disso é a AWS, que é muito popular e tem um grande percentual de uso em empresas de diversos segmentos. É interessante notar que não só os profissionais que já estão trabalhando na área, mas também aqueles que estão começando a estudar, estão investindo o aprendizado na AWS. Mas nós também precisamos entender qual a tendência das plataformas em nuvem. A gente conseguindo identificar quais são, a gente pode começar a entender algumas deficiências nas ferramentas mais utilizadas atualmente. Por exemplo, os desenvolvedores têm demonstrado preferências pelas plataformas Hetzner e Vercel, quando se comparado com AWS e Azure. Embora a AWS seja uma plataforma bem consolidada no mercado e amplamente reconhecida profissionalmente, ferramentas como a Vercel são mais fáceis de usar, são mais fáceis também de aprender. E essa preferência por plataformas mais acessíveis pode indicar uma necessidade de um pouco mais de simplicidade pelas plataformas em nuvem. Além disso, também é essencial termos noção de como os frameworks estão evoluindo, já que as linguagens de programação não necessariamente determinam a tecnologia usada ao desenvolver um projeto. Um fato interessante é que tantos profissionais que já estão na área, quanto estudantes que estão aprendendo ou quem está começando na área, estão colocando React e Node.js no topo do ranking de frameworks. Isso sugere que esses frameworks são altamente valorizados por sua eficiência e popularidade no mercado. E um fato bem legal de saber é que quando eu estava construindo esse vídeo, quando eu estava editando, esse mesmo conteúdo que eu estou mostrando para vocês, eles coincidem com um vídeo anterior que eu fiz mostrando como eu iniciei da programação. É muito difícil e a remuneração também é baixa. Então, sabendo disso, eu começo a introduzir frameworks de front-end no meu projeto. É o momento em que eu começo a dar React. Então, eu produzi o vídeo anterior e depois eu fui fazer esse estudo dos rankings. Só que por feeling, por insight, conhecer o mercado, eu já sabia que essas são as linguagens que estão em tendência. Então, fica de curiosidade. Se você tem interesse, dá uma olhadinha depois lá no vídeo. Mas seguindo esse mesmo raciocínio de ferramentas em tendências, a gente também precisa entender qual a tendência que os frameworks tiveram. Lembrando, a gente falou dos mais pesquisados, mas a gente também precisa entender qual a tendência que eles têm e qual que está em alta. Que nesse caso, o framework Phoenix ficou como líder nas pesquisas de framework em alta. Essa informação aponta pra gente que está havendo uma crescente popularidade e admiração pela eficiência que o framework Phoenix tem dado para nós no desenvolvimento de aplicações no web. Essas informações, portanto, elas nos ajudam a identificar quais tecnologias estão ganhando destaque e estão sendo amplamente adotadas pelos profissionais também. Porque lembra, aquilo que está sendo admirado pelos profissionais mostra uma tendência deles continuarem usando. A gente também não pode ignorar o fato de que ainda há um cenário muito mais amplo e dinâmico no universo de desenvolvimento. Eu não quero te assustar, mas existem muito mais ferramentas que englobam o processo de desenvolvimento de um software e a gente precisa ficar de olho. Por exemplo, o Docker lidera o ranking de ferramentas mais utilizadas por profissionais e o NPM vem logo em seguida. E até para vocês perceberem a diferença, o NPM, nesse caso, ele é a ferramenta mais utilizada para quem está começando. Mas relaxem, normalmente a gente aprende essas ferramentas dentro da empresa. No entanto, ter noção desses pequenos detalhes vão sempre te colocar à frente e são sempre aplicadas em algum processo de desenvolvimento. E é por isso que sempre vale a pena dar uma olhada nos processos de desenvolvimento de fato. Porque são coisas que nós, desenvolvedores, encaramos no dia a dia numa empresa. Por exemplo, algumas coisas como entrega de software, testes automatizados, DevOps, são coisas que ninguém te conta, mas que estão sempre sendo empregados. Então saiba que essas práticas, elas sempre acontecem e elas sempre têm ferramentas dentro dela. Por exemplo, uma entrega contínua. Todo dia entregamos software para um ambiente de produção, por exemplo, uma página na web. Existem ferramentas que a gente usa para isso. Existem testes, é um ecossistema completo de desenvolvimento. Não adianta você estar preso somente à linguagem de programação e acreditar que vai ser o último passo. É importante saber também os salários e o mercado de trabalho no geral. Por exemplo,
Os profissionais que foram mais bem pagos no ano são profissionais que trabalham com a linguagem Zig. Porém, Dart e SAS foram as linguagens que tiveram mais crescimento salarial ofertadas ao longo do ano. As linguagens que eu citei anteriormente também tiveram um aumento considerável na média salarial, bem como Python, Node, TypeScript, JavaScript, C Sharp, Rust. Mas falando agora especificamente da área de trabalho no Brasil, os salários variam de forma significativa entre júnior, pleno e sênior. O salário ele também pode variar e muito de acordo com o segmento da empresa. Em 2023, algumas indústrias lideraram as contratações de profissionais de tecnologia. Consequentemente, oferecem salários bem mais atrativos. Vale ressaltar que tem crescido e muito o número de pessoas trabalhando remotamente e ganhando em dólar. Ou seja, o céu é o limite para salários como esse. Aliás, eu tenho um vídeo explicando como que eu fiz para começar a ganhar em dólar no Brasil. Então, provavelmente o meu salário por ser em dólar, ele era um pouquinho maior do que a lista que você vai encontrar. Dá uma olhadinha lá no vídeo para você fazer as comparações. Todo o processo de adquirir habilidades é essencial para o mercado de trabalho, mas é importante também ressaltar quais habilidades comportamentais que as empresas mais demandam, as famosas soft skills. E em 2023, algumas tiveram destaques. Eu espero que agora que eu te trouxe vários resultados de várias pesquisas, você se sinta mais confiante para começar os estudos da maneira correta. Se alguma das linguagens você já estuda e faz sentido com as pesquisas, deixe aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre. Uma boa sorte nos seus estudos.